Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso de Internet of Things, ou o famoso IoT. Esse curso ele vai ser mais uma introdução sobre a internet das coisas, o que é, no nosso dia a dia, como a IoT está presente no nosso dia a dia. A gente ouve falar bastante, né, sobre a IoT, mas às vezes a gente não percebe que ela já está trabalhando no nosso dia a dia. Então esse curso ele vai te dar uma visão do que é e você vai conseguir ter uma visão um pouco melhor sobre o que é esse IoT e por que ele está tão crescente, por que ele é bem falado, né? As pessoas falam bastante dele e é o nosso futuro, tá? Então, antes da gente começar a falar sobre a IoT, né, a gente precisa ter uma noção de algumas coisas. Vamos começar falando o que é internet, porque o IoT, internet das coisas, ele precisa necessariamente de uma rede, né? Ele precisa de uma rede para poder trabalhar. E não tem como falar de uma rede sem falar da internet, porque a internet ela é a maior e mais desenvolvido sistema de rede capaz de conectar pessoas do mundo todo. Ou seja, a internet é aquela rede mundial de computadores, né? Então, assim, a internet, ela não é uma única rede, mas é um conjunto de inúmeras redes conectadas entre si. Então, são o mundo todo conectado. Isso daí é a internet, né? Então, a gente teve uma noção do que é a internet, que a internet é uma rede mundial de computadores, mas o que é rede de computadores? A palavra rede serve para descrever um entrelaçamento de coisas que estão conectadas umas às outras, né? Então, assim, a rede, a gente já sabe o significado da palavra rede, já tem uma noção do que é rede, né? E redes de computadores não é nada mais que o mesmo princípio da palavra redes, né? São o, computadores, né, ou dispositivos, né, de computação conectados entre eles, né? E isso acaba formando, quando tem vários computadores conectados entre eles, acaba se formando uma rede de computadores. Então, essa rede, né, é formada por dois ou mais computadores conectados entre si, podendo se conectar uma com as outras, compartilhar arquivos, programas, né? Ou seja, toda essa interação que os computadores fazem entre si acaba se tornando uma rede de computadores, né? Então a gente vai ver aqui os tipos de redes de computadores, tá? Existem vários tipos de redes de computadores, tá? E a gente vai focar nesses principais, nesses quatro principais: na PAN, na LAN, na MAN e na WAN. Uma rede PAN, ela é centrada em uma pessoa e permite a comunicação dos seus equipamentos pessoais. Então, é aquela rede pequenininha, né? É, por exemplo, até o seu computador na sua casa, o seu celular. Então, se o celular está conectado no seu computador, aí tem uma impressora ali. Isso daí é considerado uma rede PAN. É uma rede pequena, tá? A rede LAN ela é um pouquinho maior. Esse termo geralmente se refere a redes de computadores restritas a um local físico, como uma casa, um escritório ou uma empresa. Então, diferente da rede PAN, que é ali, vamos usar a seguinte simbologia. Vamos tentar entender da seguinte forma: a PAN seria um cômodo da sua casa, seria seu quarto, ou só seu banheiro, ou só sua cozinha. A rede LAN seria sua casa inteira, ou seja, no seu quarto você tem um computador, uma impressora e um celular. Então, isso daí é uma rede PAN. Eles estão conectados entre eles, seria considerado uma rede PAN. Já tem a sua casa inteira, então tem um computador na sala, um computador no quarto, um computador na cozinha. Isso daí, todos eles conectados, seria uma rede LAN. A MAN já aumenta um pouquinho mais. Essa rede caracteriza é uma rede de caráter metropolitano, ou seja, é uma área geográfica um pouco maior. Então, por exemplo, tem a PAN seria um cômodo, a LAN seria sua casa e a MAN seria, se você mora num prédio, por exemplo, seria o prédio como um todo, o prédio inteiro, entendeu? Então, é essa forma que a gente consegue diferenciar os tipos de redes de computadores. É basicamente a quantidade de computadores conectados numa área geográfica, tá? É bem dessa forma mesmo, tá? E a rede WAN seria uma conexão da sua cidade inteira. Então, a PAN seria um cômodo, a LAN seria a sua casa inteira, a MAN seria seu prédio inteiro e a WAN seria a cidade inteira, tá? Então, esses são as divisões que fazemos de redes de computadores.
Em alguns casos, por exemplo, a WAN, ela vai ser o mundo inteiro. Ela pode, a sua, por exemplo, depende tudo da analogia de você tá. Por exemplo, a PAN, em algum momento, ela pode ser sua casa. A LAN seria a sua cidade inteira. A MAN, o estado. A WAN, o país. Então, isso vai mudar, consequentemente, pelo a quantidade de computadores que você está conectado ali e que você vai se conectar. Por exemplo, a gente tem duas filiais, né? A filial que fica em São Paulo e uma filial que fica no Rio de Janeiro. Cada filial é uma rede LAN. Então, ela fica LAN Rio de Janeiro, LAN São Paulo. Quando as duas se conectam, acaba virando uma MAN, porque é uma área maior, né? E acaba, dependendo, se tiver que conectar com mais filiais, acaba se tornando uma rede WAN. E assim sucessivamente. Se a gente tiver uma filial na cidade de Campinas e outra em São Paulo, cada um vai ser uma LAN. Aí as duas conectam, vai ser uma MAN. E assim sucessivamente, tá? Bom, agora que a gente teve uma breve noção dos tipos de redes de computadores, né? Vamos ver como que a internet funciona. Bom, suponha que você queira acessar um site qualquer, google.com.br, globo.com.br, né? E etc. Então você usa um equipamento conectado à internet. Abre seu navegador, por exemplo, o Google Chrome e digita o nome do site na barra de endereço. E passando poucos segundos, a página inicial é exibida na sua tela, né? Mas como esse processo todo aparentemente simples, né, ocorre? Como que isso funciona, né? Então, todos os computadores possuem um endereço numérico único, chamado endereço IP. Então, todos os computadores é igual nossa casa, né? Eu gosto bastante de usar o exemplo da nossa casa. Não existe duas casas iguais no mesmo endereço. Não tem como ter duas casas no mesmo endereço. Só vai existir uma casa naquele endereço que você mora. Pode ter frente e fundo, mas é a mesma coisa. São casas distintas, são casas diferentes, né? Uma vai ter a frente e a outra vai ser o fundo, né? A edícula. Número de telefone. Não existe dois números de telefone igual, né? Computador da mesma forma. Não existe dois endereços IP de computadores iguais. Então, cada computador tem que ser o seu endereço IP. Então, toda vez que você quer acessar algum site, alguma coisa, né? Como não tem, todo mundo tem o seu número, quando você digita lá, por exemplo, www.google.com.br, você está digitando o nome Google, né? Esse daí é um serviço que a gente chama de DNS, né? Então, o nome google.com.br, ele vai endereçar para algum IP. Ou seja, toda vez que você digita google.com.br, ele vai te jogar para um IP. Aí, esse IP, como ele é único e não muda, o computador ele sabe que toda vez que você digitar Google, ele vai ir para aquele IP. É igual na imagem aqui, por exemplo, esse 177.175.79.80 é o nosso endereço do nosso computador. A internet aqui seria a conexão do seu computador com a sua operadora qualquer, por exemplo. Você pode ter uma operadora que você contrata na sua casa para você ter internet. O que essa operadora faz? Ela conecta o seu computador nos outros computadores, né? No caso, servidores. Então, quando ela conecta o seu computador nos servidores do mundo todo, você tem acesso à internet, porque lembra, a internet é a rede mundial, então é a conexão de todos os computadores do mundo todo. Então, você, cliente, tem o seu endereço, a internet, você tem a sua operadora que você contratou, o seu pacote, né, sua internet, para dar essa conexão. E essa internet, ela vai falar o seguinte: você fala, eu quero entrar no site do Google. Aí você vai digitar o endereço. Aí você vai para sua operadora. A operadora vai falar: ó, o Google usa o endereço do servidor 185.87.87.88. Então eu tenho que jogar você para lá. Aí ele vai fazer todo o caminho até chegar no servidor. Aí o servidor vai falar assim: opa, sou eu mesmo, o google.com.br sou eu. Aí ele vai devolver as informações, fazer o caminho reverso, para aparecer na tela do seu computador as informações que estão nesse servidor, entendeu? Então, assim, é dessa forma que trabalha. Você tem um endereço IP único, todos os computadores têm um endereço IP único, computador, servidor, celular, todos têm endereço IP, e você contrata uma operadora para fazer a sua conexão com o resto do mundo, né? Esse servidor aqui, ele pode estar nos Estados Unidos,
pode estar em qualquer país do mundo, e você estando no Brasil, existe essa conexão com esses computadores, você consegue chegar até eles, tá? Então, assim, é dessa forma que trabalha. Você chega, você faz uma solicitação, usa essa rede mundial de computadores, essa conexão, para chegar no seu destino. E o destino vai te devolver as informações que você precisa, tá? Aí aqui é o que eu acabei explicando, né? O que é a rede mundial de computadores, né? Então aqui, se o computador tem o endereço de IP 177.175.79.80 e quer iniciar uma conexão com o servidor do endereço IP 185.87.87.87.88. Então, o seu computador, ele tem um endereço, o servidor onde você quer chegar tem o mesmo, tem outro endereço, né? E daí você digita lá, ó, por exemplo, a única informação passada foi que foi o endereço, por exemplo, www.google.com.br na barra de endereços, né? Então, assim, como que ele sabe, né? Como que ele vai saber que é 187, 185.87.87.88 é do Google? Como que ele sabe disso, né? Então, assim, quando o computador está conectado à internet, ele está configurado para acessar um servidor especial, chamado servidor de nomes, ou servidor DNS, né? Igual eu falei. Esse servidor funciona como uma lista de endereços. Então, por exemplo, quando você digita o endereço www.google.com.br, ele está informando o endereço URL, ou seja, está digitando o nome do site, né? Se o navegador não conhecer o endereço P para esse endereço URL, então ele se conecta com o servidor DNS e pergunta: Olá, tenho a URL www.google.com.br. Você pode me informar qual é o endereço do IP dela? Então o servidor responde: Tenho sim. O endereço IP da URL é 185.87.187.87.82. Desculpa. Então o servidor DNS funciona como uma lista de endereços para encontrar o endereço IP da URL solicitada. E assim é estabelecida uma conexão entre o cliente, no caso o seu computador, e o servidor onde está hospedada a página da Samsung ou do Google, por exemplo, né? Então, é dessa forma que funciona, né? A gente tem um servidor de DNS, é um servidor que ele só basicamente armazena o nome. Então, por exemplo, o Google. Hoje o Google está com o endereço IP 185.187.87.88. Acontece alguma coisa, esse endereço precisa ser mudado. É a mesma coisa da sua casa. Você está morando no endereço X hoje, amanhã você vai para o endereço Y. Então, quando você precisar mudar, você tem que atualizar o seu endereço. Na internet funciona da mesma forma. Se hoje você está com o endereço IP e você precisou alterar esse endereço, você alterou o seu IP, você precisa informar. E quem faz essa checagem para a gente é o servidor de DNS. Porque imagina, toda vez que você vai tentar digitar google.com.br, tá acostumado a endereçar para esse IP. Aí alterou o IP. E aí, como você vai fazer, né? O seu computador não sabe mais, né? Então é isso que ele faz. Tem um servidor, né? Que você consegue fazer essa consulta. Os principais servidores de DNS que existem é o do Google e do Cloudflare. O do Google, o endereço dele é o endereço de IP 8.8.8.8 e o 8.8.4.4. Se você já ouviu falar esses dois endereços IPs, esses são os servidores IPs do servidor de DNS do Google. Então, toda vez que eu precisar checar a informação do nome de algum endereço IP, né, eu posso fazer através desse do Google. Tem também um servidor muito famoso que é o Cloudflare. Ele tem o endereço 1.1.1.1 e o 2.2.2.2. E eles têm outros IPs também. Então, inclusive, através desse servidor de DNS, quando você configura em seu computador, você consegue fazer alguns bloqueios nesse endereço. Por exemplo, toda vez que você quer acessar algum site e você fala assim, eu não quero que meus filhos acessem um site de jogos, por exemplo, né? Então, o meu filho, toda vez que o meu computador for se conectar a algum site de jogos, o seu servidor de domínio vai falar o seguinte: ó, esse site aí tem o nome games, tem o nome jogo na lista aqui. Esse daqui tá bloqueado, não tá para você acessar. Então ele já bloqueia pelo nome, né? Então existem esses serviços também paralelamente, tá, pessoal?
Bom, então agora vocês tiveram uma noção o que é uma rede de computadores, como que ela funciona, como a internet funciona. O que é os tipos de redes, então, o tipo de espaço geográfico que pode ter uma rede, né? Uma rede LAN, uma rede PAN, uma rede WAN. A gente viu que a internet, como que ela funciona. Então, a internet é uma conexão de todos os computadores do mundo todo, né? A gente viu também sobre como ela conecta nos servidores, né? Então, assim, todos os servidores têm, todos os computadores, na verdade, têm um endereço único deles, né? Então, você para acessar ele, você precisa desse endereço. E como a gente está acostumado a digitar o nome, né? A gente tem um serviço que se chama serviço de DNS, onde ficam hospedados os nomes desses endereços, né? Então eu sei que o endereço do Google, se eu digitar google.com.br, eu consulto nesse servidor DNS que o endereço do google.com.br é 185.187.87.88. Então, toda vez que eu digitar google.com.br, ele vai me jogar para esse endereço, tá? Bom, agora a gente vai começar a introduzir sobre a origem do IoT. O custo de componentes eletrônicos baixou e ampliou a possibilidade de instalar tais componentes em diferentes tipos de objetos, né? Um desses componentes é o microprocessador. Ele é um circuito integrado que realiza as funções de cálculo e tomada de decisão de um computador. Digamos que é um cérebro do computador. Então, assim, com o passar do tempo, os computadores foram evoluindo cada vez mais. Quando os cientistas criaram, né, o microprocessador, que é um circuito integrado, né? Então são vários componentes, né, num pequeno circuito que faz toda, ele realmente é como se fosse o cérebro mesmo. Ele faz toda a gerência dos outros componentes através desse circuito. Então esse circuito ele surgiu com o nome de microprocessador, né? Ou seja, ele é micro por causa do tamanho, o processador ele tem esse nome por causa, sei lá, porque ele processa os dados, ele processa tudo o que está ocorrendo ali, né? E ele toma uma ação e ele executa. Por exemplo, eu tenho o meu computador, eu quero que o meu computador liga. Quem que vai mandar o meu computador ligar? Quem que vai mandar a fonte do meu computador acionar e ligar o monitor, ligar tudo? É um microprocessador. Então eu mando um comando, ele vai entender, opa, esse comando aqui é para mim ligar. E esse microprocessador vai ligar o meu computador. Então, os primeiros microprocessadores, peças centrais dos computadores modernos, foi criado na década de 1980. Eles tinham um custo tão elevado que foram instalados apenas em computadores como estações de trabalho e computadores pessoais. Então, em 1980, a gente já tinha o computador, né? Já começou a existir, as pessoas começaram a adquirir, apesar que os valores deles eram absurdos, né? Mas a gente conseguia ter computadores em casa, né? Então, e os microprocessadores, né? Eles não eram tão micro assim, não eram tão pequenos assim, né? Mas ele já estava no nosso dia a dia ali. E aí o custo dele era muito alto. Então, assim, por isso que ele não existia tão em massa. Então, hoje, com o avanço da tecnologia, o custo de produção de componentes eletrônicos baixou tanto que é possível colocar microprocessadores em diversos objetos, onde não era possível colocar antes, como, por exemplo, despertadores, medidores de consumo de água, lâmpadas e brinquedos. Então, se tornou tão barato e fácil, né? E com o passar do tempo eles foram diminuindo tanto que hoje a tecnologia ela existe, né? Por conta desse avanço. Por exemplo, eu estou com um fone de ouvido aqui sem fio, ele deve ter aqui em torno de 3, 4 centímetros, e aqui tem um microprocessador dentro dele que faz a gerência, a captação do som, a disponibilização do som. Quando é um som estéreo, ele vai tocar mais alto. Se é um som mais que não é estéreo, ele vai tocar mais baixo. Então, ele aqui dentro de um fone desse tamanho aqui, existe um microprocessador que faz a gerência desse fone. Então, olha o tamanho que chegou. É muito pequeno se a gente for pensar antigamente, né? Então, com isso, podemos criar objetos inteligentes que percebem informações do ambiente, se comunicam um com outros e tomam decisões. Então, a origem, basicamente, do IoT foi devido a isso. O custo dos microprocessadores, dos componentes eletrônicos baixaram tanto que a gente consegue colocar em qualquer objeto, independente do tamanho, né? Então, a gente vai ver aqui o que é internet das coisas. Bom, o termo Internet das Coisas não tem uma definição única. É um conceito tecnológico em que objetos da vida cotidiana estão conectados à internet.
agindo de modo inteligente e sensorial. Para entender melhor o que é a internet das coisas, vamos começar com um exemplo. Então você tem uma secretária eletrônica em sua casa e essa secretária está conectada com o seu celular. Com os dados do seu celular, sua secretária eletrônica aprende sua rotina. Com isso, faltando 10 minutos para tocar seu despertador, sua secretária eletrônica aciona sua cafeteira para fazer café. Ao acordar, você tem um café quentinho te esperando, por exemplo. Da mesma forma, quando você tiver um dia muito quente e quando você estiver chegando na sua residência, ela pode ligar o ar-condicionado automaticamente, para quando você chegar em sua residência estiver mais agradável e assim sucessivamente. É disso que se trata a internet das coisas. Um exemplo que a gente tem, que cresceu muito, né, é as assistentes pessoais. Por exemplo, a Alexa. Você consegue configurar a Alexa para ela fazer uma sincronia com o seu celular, por exemplo. Ela consulta a agenda do seu celular e ela sabe, ó, o despertador dele tá para trocar tal hora. Então, 10 minutos antes, eu consigo fazer algum acionamento. Aqui a gente tem um exemplo de uma cafeteira, a gente pode ter de um chuveiro, pode ser de torradeira. Assim, existem infinitas possibilidades. Então, assim, é isso que trata a internet das coisas, tá? Ela trata-se de uma extensão da internet atual para design de todas as coisas que podem ser conectadas a uma rede de computadores à internet. Então, a ideia é imergir o mundo virtual com o mundo real. A gente ter melhorias, né? Para a gente, porque assim, hoje em dia o ser humano ele é muito corrido, ele precisa fazer várias coisas. A gente sente a falta desse tempo. Então tem coisas que a gente consegue. A ideia é ter algumas coisas que ajudam a gente a diminuir o tempo, perder tempo, né? Diminuir a perca de tempo, né? Porque a única coisa que a gente não consegue recuperar é o tempo, né? Passou, acabou. Então, a ideia do IoT, dessa internet das coisas, é trazer as facilidades e para a gente conseguir economizar tempo. O tempo que eu ia passar ali fazendo um café, 10 minutos antes de eu acordar, já começou o processo de eu fazer café. Então eu posso levantar, escovar o dente, tomar uma ducha e o café tá lá fazendo. Antes que eu guardava ali, demorava ali 5, 10 minutinhos para fazer, né? Então ali já tá fazendo. Entre outras coisas, né? E a gente vai ver bastante exemplo, tá, pessoal? Então, assim, o IoT consiste na ideia de fusão do mundo real com o mundo digital, fazendo com que o indivíduo possa estar em constante comunicação e interação, sejam com outras pessoas ou objetos. Por exemplo, eu acordei, meu despertador tocou. Eu posso deixar um acionamento automático para mim mandar uma mensagem de texto para a pessoa, por exemplo, que eu vou dar uma carona. Ó, fulano, eu acabei de acordar, vou tomar café e em 20 minutos estou aí, entendeu? Então, assim, eu posso trazer melhorias, eu posso ter ganhos, né? Eu posso ter essa comunicação e essa interação, né? Eu posso, ao mesmo tempo, ao acordar, quando eu vejo que desliguei o meu chuveiro, ele pode ligar a TV para mim ver as notícias, né? Então, assim, tem tudo isso daí que a internet das coisas pode fazer, tá? Então, como a IoT contribui para criar cidades inteligentes? Soluções de IoT estão sendo criadas em todo o mundo. Já existem cidades, carros e casas inteligentes. E como será que o IoT pode contribuir para uma cidade inteligente? A cidade inteligente, também conhecida como Smart City ou cidade do futuro, é um conceito que classifica a tecnologia como responsável por oferecer melhorias na infraestrutura urbana, visando tornar os centros urbanos mais eficientes, mais econômicos e melhores para se viver. Ou, em outras palavras, uma cidade inteligente está apta para gerir seus recursos, manuseando dispositivos inteligentes a fim de garantir eficiência. O conceito de cidade inteligente aborda o planejamento e administração pública, através de automação de serviços, de forma criativa e sustentável. Então, assim, a, a gente vai ver vários exemplos, né, como as cidades inteligentes podem contribuir para o nosso dia a dia e trazer melhorias. Então, o IoT, ele entra muito disso, porque assim, a gente construindo uma cidade inteligente, os demais aspectos da nossa vida acabam ficando mais fáceis para a gente. Estão ficando inteligentes, entre aspas, também. Então, por exemplo, a gente vai ver bastante exemplo aqui, ó. Então, aqui, ó, iluminação urbana. Um sistema de iluminação pública inteligente, por exemplo, é capaz de indicar quando uma luminária está queimada, quando está na hora de trocá-la, trazendo mais economia e segurança para a população.
Então aqui a gente tem um exemplo de iluminação urbana. Hoje, a maioria dos postes, do poste, eu acho, do mundo como um todo, né, existe um relé ali para quando ele incide luz solar naquele relé, a lâmpada fica apagada. Acabou de bater a luz solar, ele acende a lâmpada. Então, é forma automática, muito bom, funciona muito bem. Como a IoT pode contribuir? Se a gente colocar um sistema de iluminação ali, colocar um sensor, por exemplo, que vai receber as informações, a gente consegue ver pela localização do GPS qual é a hora exata que vai ter o sol vai se pôr naquele ponto. Então, por exemplo, hoje a gente tem um relé, mas o pessoal que é mais novo, acho que às vezes lembra que tinha um laser que o pessoal brincava, né? As crianças brincavam na rua de um laser para apontar, inclusive, para esse relé para apagar a lâmpada, né? O pessoal brincava bastante disso. Só que por exemplo, sem esse relé, a gente colocando ali as informações, independente se você colocar um laser, colocar o que for, ele vai acender. Por quê? Porque tem uma informação que que naquele dia, aquela tal hora, naquele minuto, o sol vai se pôr. Então, assim, ele vai acender a lâmpada. Não vai precisar de uma coisa mais física, entendeu? Já vai vir uma coisa lógica, já vai vir uma informação já oficial, digamos assim, de uma central de monitoramento. Exemplo, a vida útil das lâmpadas, elas são contadas por horas. Então, uma lâmpada de LED ali, ela tem 1000 horas, a vida útil dela. A partir de 1000 horas, ela começa a ficar fraca ou pode queimar. Então, você colocando ali, toda vez que você trocar a lâmpada, colocando um sensor ali, ele vai entender que a lâmpada foi trocada e ele vai começar um timer de 1000 horas. Quando atingir lá 995 horas, ele pode avisar uma central, ó, tem que trocar essa lâmpada. Aí ele abre uma ordem de serviço automaticamente para a prestadora de serviço e essa empresa vai lá e troca a lâmpada. Não precisa esperar queimar, não precisa esperar uma pessoa entrar em contato, ó, a lâmpada está piscando, a lâmpada está fraca, entendeu? Então a gente consegue antecipar essas coisas e trazer mais economia, mais segurança para a população. Às vezes um técnico estava lá na frente atendendo, aí foi embora, no outro dia queimou a lâmpada. Pô, se tivesse um sensor falando, avisando ali, pô, ó, a lâmpada está quase queimando, a tensão e a corrente dela está muito fraca aqui. Então, assim, a gente já conseguiria uma economia nisso daí. Outro exemplo que a gente tem aqui, gerenciamento inteligente de lixo urbano. O gerenciamento inteligente de lixo urbano fornece informações úteis para a população, incentivando uma maneira mais fácil e ambientalmente correta de coletar o lixo. A coleta de lixo pode ser otimizada, por exemplo, em termos de rota a ser realizada baseada nos níveis de preenchimento das latas. As que estiverem vazias serão ignoradas, as que estiverem cheias serão esvaziadas. E as que estiverem quebradas serão consertadas mais rapidamente. Então, aqui a gente tem outro exemplo, que a gente pode deixar sensores nos lixos. E quando, por exemplo, hoje em dia, os lixeiros eles fazem é, as rotas ali, né? E diariamente ele tem a rota. Se a gente tivesse um gerenciamento de inteligente de lixo urbano, por exemplo, o que poderia acontecer? O lixeiro vai ter a rota dele ali. Vai ter lá, tal dia, você tem que cuidar de tal região. Mas aí, se você colocando um sensor no lixo ali, falar assim, ó, não tem lixo ali. Pô, o lixeiro não precisa passar ali naquele dia, né? Porque vai ser uma perca de tempo para ele. Então, não tá avisando que não tem lixo, então não tem por que ele passar. Ou que fala assim, ó, lixo reciclável tem um monte. Então, vamos mandar uma empresa de coleta de lixo reciclável, né? Não precisa mandar uma empresa do lixo normal. Então, assim, existem maneiras de fazer, né, isso daí. Você consegue otimizar a rota, né, por exemplo. Então, assim, às vezes ele fazia um caminho apenas, ele faz um caminho apenas. Aí, às vezes, sempre atrasa ou não dá para atender aquele endereço, aí o colaborador tem que fazer hora extra, etc. Mas se ele vê que num lugar não tem lixo suficiente para ele fazer a coleta naquele dia, ele pode esperar no próximo. Então, pô, ignora esse caminho e vai para um outro. E assim sucessivamente, né? Então, assim, esses são os dois exemplos. A gente vai ver outros exemplos aqui. Na agropecuária, sensores espalhados em plantação podem dar informações sobre temperatura, umidade do solo, velocidade do vento e outras informações. Isso daí já existe hoje, na agropecuária é muito usado, né? Então, assim, nas estufas o pessoal usa muito.
ó, se a parte externa, o nível, a temperatura é tanto. Então, dentro aqui, já ajusta o termômetro automaticamente para atender a estufa. Então, assim, existe na agropecuária, é muito utilizado. Tende a melhorar muito, mas já também já está sendo bastante usado, né? Pets, animais de estimação, também já existe coleiras inteligentes, né? Que acompanha a função vital do animal, pressão, batimento cardíaco. Já tem GPS, que permite saber a localização exata do pet. Então, assim, já existe também, né? O pessoal já usa. Na saúde, já é possível colocar sensores nas roupas e monitorar alguns sinais, por exemplo, de uma roupa que detecta o nível de estresse, de uma pessoa monitorando sua transpiração. Então, assim, já existe sensores. Um dos sensores legais, né, que eu vi que o pessoal, que assim, já aconteceu bastante, é o smartwatch, que é nos relógios. Se você vê, existem casos de pessoas que sofreram acidentes, por exemplo, de bicicleta, de moto, de carro, que o relógio percebeu que o batimento cardíaco da pessoa, ele tem um sensor ali no relógio, né? Que ele percebeu que a pessoa caiu, houve algum impacto, ela percebeu que o batimento cardíaco da pessoa estava menor e ele automaticamente, o relógio, acionou o serviço de saúde. Então, assim, o serviço de emergência. Então, existem, né? E aconteceu, isso é muito interessante, né? Isso pode ser considerado uma internet das coisas. Pô, o relógio está conectado à internet, ele automaticamente reconheceu que a pessoa poderia estar sofrendo perigo e acionou o sistema de saúde ali, o sistema de segurança. Então, assim, a pessoa, a vida de pessoas foram salvas, entendeu? Então, assim, existem várias aplicações, né, nesse meio. Então, aqui, arquitetura e aplicações de IoT. Em sistemas de IoT, uma arquitetura é um modelo que pode ser utilizado para originar aplicações semelhantes em um conjunto de blocos de construção, composto por tecnologia. Uma arquitetura de referência facilita o guia de desenvolvimento, a padronização e evolução dos sistemas de IoT. Uma arquitetura que iremos utilizar como exemplo engloba três componentes básicos: percepção, atuação, né? Percepção barra atuação, rede e aplicação. A percepção/atuação é um componente de percepção/atuação. Se refere às partes do sistema de IoT que fazem interação com o mundo físico. Então, isso daí é basicamente, né, a arquitetura das aplicações de IoT, né? Então, assim, como qualquer arquitetura para o IoT funcionar, tá, pessoal? Então, assim, percepção/atuação seriam mais os sensores, né? Esse componente ele vai perceber algo e vai atuar quando. Então, isso daí a gente precisa desse tipo de arquitetura. Algum componente ou alguma coisa precisa ter uma percepção e ele vai precisar, depois dessa percepção, ter uma atuação. Então, quem entraria nisso daí, por exemplo, é sensores, né? Se eu quero construir um componente de IoT, eu preciso de algum sensor, alguma coisa que vai perceber algo e atuar. Rede. O componente de rede é responsável por fazer a conexão de sistemas de IoT para conectar objetos inteligentes que normalmente é feita pela internet. Tecnologia e estratégia para conexão à internet são definidos no componente de rede. Então, assim, rede, eu preciso me comunicar de alguma forma com outro equipamento. Pode ser via Ethernet ou via Bluetooth, por exemplo. Então, assim, eu preciso de um componente de transmissão de dados, né? Então, aí entraria a rede. A aplicação. O componente de aplicação é a parte do sistema da internet das coisas que entrega serviço para as pessoas. Ele utiliza outros dois componentes, percepção, atuação e rede, para fazer algo útil. Então, a aplicação, qual é a aplicação desse IoT, né? Que é a aplicação desse equipamento, né? Então, assim, o primeiro exemplo trata de um sistema de iluminação inteligente. A gente vai ver aqui o sistema de iluminação, qual que é a arquitetura dele, né? No qual os postos de iluminação detectam sozinhos quando uma lâmpada está queimada e solicitam uma troca automaticamente, dividido em componentes. A percepção/barra atuação seria o poste de iluminação inteligente. Então, por quê? Ele vai ter ali um sensor que ele vai perceber que queimou e esse sensor vai mandar essa atuação, vai mandar falar assim, o pessoal queimou, né? Mas quem vai fazer essa comunicação? Ali na rede. Então, comunicação com fios ou internet, sem fios, por wireless, né? Então, entraria na arquitetura, a rede seria comunicação. E qual que é a aplicação? Gerenciador da infraestrutura de iluminação. Então, qual que seria a aplicação desse poste de iluminação, né?
detecta sozinho uma lâmpada quando está queimada? Ah, gerenciar essa infraestrutura de iluminação. Ó, pessoal do CCO aí, vai queimar a lâmpada, tá queimando, entendeu? Então, existe uma aplicação. No exemplo que a gente deu no sistema de iluminação inteligente, essas seriam as três arquiteturas, né? Então, o elemento de percepção do sistema é o poste de iluminação inteligente. Ele mede a luminosidade sobre o poste, que é uma informação do mundo físico. Quando é esperado que a lâmpada esteja acesa, mas o sensor de luminosidade informa que não há iluminação, indica que a lâmpada deve estar com defeito. Então, é o sensor, né? Aqui a gente está explicando como que cada um está funcionando dessa forma aqui, ó. O percepção e atuação seria um sensor. Então, assim, como que ele percebeu que estava queimada? Ó, era um sensor que mede a luminosidade do poste. Ah, ele viu que a luminosidade está apagada, não está recebendo luminosidade nenhuma. Pô, então queimou. Mas não basta ter um poste de iluminação inteligente para que a solicitação de troca de lâmpada seja feita automaticamente. Uma vez que a lâmpada com defeito seja identificada, é necessário fazer uma requisição de troca. Para isso, é necessário um poste que tenha conectividade para enviar informações para os interessados que tenham um serviço que informe para o responsável pela manutenção dos postes de iluminação. Então, assim, opa, desculpa. Então, assim, não adianta eu perceber e não mandar os dados para ninguém, né? Eu preciso ter uma comunicação, eu preciso ter a rede, né? Eu preciso me comunicar, mandar uma informação para algum lugar, preciso fazer com que a informação chegue a algum lugar. Então, daí por isso que precisa da rede aqui, né? Dessa arquitetura. Então, essa conectividade é definida pelo componente rede. Já o serviço que requisita a manutenção fica no componente aplicação. Ele é o gerenciador da iluminação urbana, que solicita a troca da lâmpada, indica a localização do poste de iluminação que estão com defeito. Essa aplicação facilitaria a manutenção do sistema de iluminação urbana, diminuindo o risco, a população e os custos de inspeção desnecessária. Então, assim, ele, na percepção e atuação, ele tem um sensor que percebeu que está com algum problema, eu preciso atuar. Ele vai usar a rede para quê? Para mandar essas informações que ele percebeu, né, ali, para onde? Para a aplicação. No caso desse exemplo que a gente foi, a aplicação seria o gerenciador de infraestrutura de iluminação. Tá? Então vamos ver outro exemplo. Nesse exemplo, temos latas de lixo inteligentes, que avisam uma central municipal quando estão cheias ou prontas para ser esvaziadas. Dessa forma, o motorista do caminhão de lixo poderia saber exatamente qual ruas contém mais lixeiras cheias e quais ainda não acumulam tanto lixo. Com essa informação, ele pode definir as rotas de coleta de lixo, priorizando as ruas com lixeiras cheias. Esse tipo de otimização permitiria uma coleta que economiza combustível, além de deixar a cidade mais limpa com maior rapidez. Então aqui, alguns sensores, né? Aí tá falando aqui, ó, tá cheio. Então, pô, eu preciso passar lá primeiro, né? Ah, esse daqui tá mais vazio, não precisa passar lá ainda. Beleza, entendeu? Vamos ver na arquitetura o que cada coisa ficaria ali, né, nesse exemplo que a gente tá dando aqui. Bom, dividindo os componentes de novo, né? Vamos analisar cada parte do sistema da lixeira inteligente de acordo com a nossa arquitetura de três componentes: a percepção, a barra atuação, rede e aplicação. Então, assim, qual que entraria na percepção e atuação? Seria o sensor, ou seja, a lixeira ela vai receber a informação que ela está cheia, né? Aqui, ó, ela faz parte desse componente por a lixeira, ela detecta, ou seja, percebe seu nível de preenchimento. Então, aqui nesse percepção barra atuação, ela vai perceber, tem um sensor ali que está falando que está cheio. Então, opa, eu estou cheio aqui, e agora? O que eu faço? Então, eu preciso mandar essa informação para algum lugar. Agora, para que a lixeira possa enviar os dados para a central municipal, é necessário ter algum tipo de comunicação. Então, por isso que ela pode ter uma conexão com fio, via internet, pode ter Wi-Fi, independente da conexão, né? Então, aqui entraria na rede. Por quê? Eu percebi que eu estou cheia, eu preciso mandar informação para algum lugar, vou usar a rede para fazer essa transmissão de dados. E na aplicação, a gente tem um monitor de nível de preenchimento da lixeira, que oferece serviço de indicador de nível de preenchimento da lixeira e a localização delas, né, em um mapa, e o sistema de geração de rotas de recolhimento de lixo, né, que oferece serviço para gerar rotas de recolhimento de lixo, priorizando a lixeira mais cheia, utilizando o percurso do caminhão. Então, assim, nesse exemplo aqui, como a gente tem um painel aqui
informando, né, esse painel entraria na aplicação também, além da empresa que vai fazer esse serviço, né, que vai gerir a rota dos recolhimentos de lixo do caminhão. Então, entraria na aplicação também, entendeu? Então, assim, a gente tem sensores na percepção, rede para transmitir esses dados, e na aplicação, o que eu tenho que fazer com esses dados? Eu tenho que fazer alguma coisa, entendeu? Então, eu tenho que gerir a rota dos caminhões, eu estou vendo um painel que está cheio, preciso buscar, e assim sucessivamente, tá? Bom, agora que a gente já viu as arquiteturas, vamos ver como que funciona por trás da IoT, né? O hardware. Hardware é uma palavra da língua inglesa. A primeira metade da palavra significa hard, significa duro ou rígido. Por isso, quando falamos em hardware, estamos falando das partes rígidas e tangíveis dos computadores, ou seja, tudo aquilo que podemos tocar, como por exemplo monitor, teclado, mouse, placa-mãe, processador, etc. Assim, podemos definir hardware como toda a parte física, composta de um conjunto de componentes eletrônicos e peças que fazem o equipamento funcionar. Então, o hardware é aquela parte física mesmo do computador, tá? Diferente do software. Software é a parte lógica. Então, o hardware é a parte física, né? Então, o hardware é IoT. Em IoT, como já vimos, existem objetos inteligentes ou coisas inteligentes que captam informações do ambiente. Podem se conectar à internet e realizar algumas tarefas. Para que isso seja possível, esses objetos precisam de um hardware, que torna esses objetos capazes de desempenhar todas essas funções. Vamos conhecer as partes que compõem um objeto inteligente IoT? Então, assim, em geral, um objeto inteligente é composto por quatro unidades: processamento e memória. Lembra do microprocessador? A gente precisa ter um microprocessador ali que vai pegar esses dados e fazer alguma coisa, tomar uma ação. E memória, eu preciso salvar essa informação, nem que seja por um pequeno curto de tempo. Então, assim, recebi, vamos falar do poste, né? O poste recebeu que tá apagado, que o sensor de luminosidade dele reconheceu que a lâmpada não está acesa. O que ele vai fazer? Ele vai mandar informação para o microprocessador. Então ele vai processar. Eu não tô recebendo informação aqui que a lâmpada está acesa. Ele armazena essa informação e depois ele vai mandar essa informação para algum lugar. Então assim, por isso que tem aqui, ó, processamento e memória, comunicação, que entraria no redes, lembra? Energia, sensores atuadores. Então assim, no mínimo precisa ter esses quatro componentes para a gente criar um equipamento em IoT ou qualquer equipamento em eletrônico, né? Então a gente precisa receber. Os sensores e atuadores entrariam ali naquela ponta final, ou seja, é ele que vai ver o que está acontecendo, né, de uma forma externa e vai atuar de alguma forma. Vai mandar as informações para o processador vai armazenar essas informações na memória e vai transmitir através da comunicação para algum lugar. Às vezes essa comunicação pode ser feita em tempo real ou não. Por exemplo, existem equipamentos que ficam armazenados na memória e só vai transmitir os dados quando uma pessoa fisicamente for lá e colocar um pendrive, por exemplo, ou conectar o seu computador naquele equipamento. Aí você faz a comunicação de dados. Não necessariamente vai ser enviado para a internet, tá? Então, assim, o IoT, ele precisa, porque, igual o próprio nome diz, Internet of Things. Então, o IoT precisa necessariamente ser enviados esses dados para a internet. Você precisa enviar esses dados para a internet para trabalhar esses dados em tempo real. Tem equipamentos da tecnologia, da informática, que não tem, tá, pessoal? Então, assim, nem sempre a comunicação vai ser para a internet. No IoT vai ser, tá? Mas tem, se vocês verem equipamentos que falam assim, não tem internet, daí você fala assim, pô, isso daí não é um IoT, é um sensor, alguma outra coisa, tá? E energia, óbvio, né? Precisa ter energia elétrica para funcionar todas essas coisas aqui, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre o que é cada coisa. Bom, processamento e memória. Unidade de processamento e memória tem a função de armazenar dados e executar a sequência lógica de instrução, que torna o objeto inteligente. Essa unidade é composta de uma memória interna para armazenar os dados e um microcontrolador que executa a sequência de instrução e de um conversor analógico digital para receber sinais de sensores, né? Então, assim, o sensor vai estar ali, vai mandar um sinal analógico, ou um pulso elétrico, alguma coisa nesse sentido, e o microprocessador, o microcontrolador, vai transformar isso em digital. Aí, porque a internet ela trabalha de uma forma digital, então você precisa mandar digitalmente o que tem que fazer, tá? Então, frequentemente existe uma memória externa adicional do tipo flash, que serve como memória secundária.
que é utilizado para manter o conjunto de dados ou log. Então, assim, não necessariamente, porque assim, os microprocessadores, né, ele tem uma pequena memória interna. Dentro dele tem que ter uma memória, né, para ele executar alguma coisa. Porém, o pessoal coloca uma adicional, uma externa. Então, coloca um microprocessador mais uma memória adicional. Aí, geralmente, a memória que eles usam é do tipo flash, tá? Existem outros tipos de memória, tá? Então, uma característica desejável para essa unidade são tamanho reduzido e baixo consumo de energia. Então, um dos requisitos que o pessoal trabalha bastante, tanto no processador e na memória, são tamanho pequenos. Então, assim, se eles forem buscar, eles vão sempre tentar pegar os menores e baixíssimo consumo de energia, tá? Bom, comunicação. A unidade de comunicação é responsável pela comunicação do objeto inteligente com a internet ou com outros objetos inteligentes. Existem várias tecnologias de comunicação. Elas podem ser com fio e sem fio. Cada tecnologia tem como características diferentes. As características mais relevantes no sistema de comunicação são a taxa de transmissão de dados e o alcance. Então, assim, na comunicação, você precisa receber esses dados e mandar para algum lugar. Então, quais são os principais? Com fio e sem fio, né? Posso pegar um cabo, conectar no meu equipamento e fazer transmissão de dados, né, para algum lugar. Ou sem fio, que é o via wireless, Wi-Fi, ou o Bluetooth. Isso é bastante importante, porque a gente fala sem fio, e às vezes a pessoa entende que é só o Wi-Fi. Não, o Bluetooth também é uma forma de transmitir os dados. Aí vocês vão falar assim, ah, mas Yuri, então você está falando que você acabou de falar que precisa ir para a internet. O Bluetooth usa para a internet? Não. O que eu quero dizer assim com o Bluetooth? Você pode ter um equipamento, por exemplo, o meu fone. Meu fone aqui está conectado no meu computador via Bluetooth, certo? Se ele fosse um equipamento IoT, o meu computador ele tem acesso à internet. Então ele vai pegar as informações do meu fone, que estão via Bluetooth, e transmitir para algum lugar, entendeu? Então assim, eu vou fazer uma ponte, eu vou ter um item adicional para transmitir esses dados para a internet, tá, pessoal? Isso é importante vocês saberem. Então assim, às vezes no meu equipamento eu não tenho acesso à internet, mas eu tenho que transmitir os dados para algum lugar e nesse outro lugar tem acesso à internet. Aí ele faz a transmissão dos dados para a internet, tá? Então a comunicação são esses meios, tá? Bom, a taxa de transmissão é a velocidade do envio da informação. Então podemos considerar como, por exemplo, a transmissão de uma fotografia de um celular para a internet, caso de conexão desse celular, utiliza tecnologia de comunicação com alta taxa de transmissão de dados. Então, assim, a taxa de transmissão é a quantidade de arquivos que ele consegue mandar ali o, as informações. Então, se é um arquivo muito grande, ele tem que ter capacidade de transmitir esses arquivos muito grandes. Se for um arquivo pequeno, pode ser um arquivo pequeno. Entendeu? Então, assim, é essa a ideia da taxa de transmissão. Tá? É mais ou menos igual um cano. Eu gosto de usar bastante esse exemplo. Se você tem um cano fino, ele vai transmitir, vai mandar menos água. Se você tem um cano mais grosso, ele vai mandar mais água. Né? É a mesma coisa, tá? Já o alcance é a distância que ele vai fazer essa transmissão desses dados, né? Que eles podem ser transmitidos. Exemplo que eu dei do meu fone aqui no Bluetooth. Se o meu notebook ou meu computador estiver longe do meu fone Bluetooth, eu não vou conseguir transmitir esses dados, né? Então, assim, não funcionaria. Mas se eu tivesse no Wi-Fi, se meu fone fosse via Wi-Fi, ele teria um maior alcance de sinal. E assim sucessivamente. Então, assim, a gente precisa transmitir os dados, precisa tomar cuidado no alcance também, porque às vezes a antena que vai receber esses dados, se for wireless, vai ficar muito longe, aí eu não vou conseguir transmitir esses dados. Se for via cabo, vou ter que pegar um cabo muito grande e assim sucessivamente, tá? Então, o legal é quanto maior o equipamento ter maior alcance, com a maior taxa de transmissão. Isso daí a gente tem que balancear muito bem, porque assim, quanto mais longe fica, menos taxa de transmissão a gente consegue emitir, é normal, né? A distância é um empecilho nisso daí. Então a gente tem que sempre achar um meio termo, tá? Para fazer essa transmissão de dados na maior velocidade possível e com um alcance consideravelmente bom, né? Então, assim, aqui tem os principais tecnologias de comunicação utilizadas em IoT, né? Então, assim, internet, que é o cabo, né? Então, de 100 a 2.000 metros, ou seja, 2 quilômetros, via cabo. Via Wi-Fi, a vazão aqui é a velocidade que ele pode trabalhar, então até 10 gigas bits, né? Wi-Fi, 50 metros,
né, a uma velocidade de 1.300 megabytes. Então, assim, tá vendo a diferença? Se eu tiver lá com 1.500 metros, 1 quilômetro, não dá para me usar o Wi-Fi. Eu tenho que já usar ali um via cabo, né? Se eu tiver 50 metros, mas eu preciso trabalhar com 2 GB, não dá para mim usar o Wi-Fi. Por mais que o alcance tá bom, ele atende até 50 metros, né? Ele até 10 GB, ele não consegue transmitir mais que 10 GB, entendeu? Então é esse balanceamento. Bluetooth, Zigbee, 3G, 4G, agora com o 5G também entrando, né? Então, assim, tem tudo esse balanceamento que a gente tem que fazer para a gente chegar a um meio termo, né? Se a gente fosse criar um IoT ou um equipamento, né? Então, beleza. Fonte de energia. Fonte de energia responsável por alimentar a energia dos componentes do objeto inteligente. Então, essa energia pode vir de uma tomada ou de uma bateria. O componente é um fator crítico, pois grande quantidade de energia é um recurso limitado e é empregado para realizar a comunicação dos objetos inteligentes. Então, assim, porque a fonte de energia, eu acho que é o principal. Porque, assim, se a gente quer um componente pequeno, a gente vai criar um IoT, vai colocar um componente muito pequeno. Então a gente precisa ter uma fonte para alimentar todos os nossos microprocessadores, memórias e sensores. Então a gente tem que pegar uma bateria, se for o caso, que aguente tudo isso e por um longo período de tempo, porque assim, essa bateria vai descarregar. E quando que eu vou conseguir recarregar novamente, né? E a IoT geralmente fica ligado 24 horas por dia, 24 por 7. Então, assim, é todo o tempo ligado. O consumo de bateria tem que ser baixo. Porque, assim, senão, se for gerar um consumo muito alto, não compensa você deixar o equipamento ligado o dia inteiro. Entendeu? Ele tem que ter um ganho muito grande, né? Então, a fonte de energia é o principal, é um dos principais itens, né? Eu considero como principal, porque, assim, se a gente deixar um microprocessador bastante que gasta bastante energia, por exemplo. O sensor gasta bastante energia. Então, assim, às vezes fica inviável você ter aquele sensor, aquele componente, porque o custo fica muito elevado, entendeu? Então, assim, por conta disso, a fonte de energia é um dos itens mais importantes. Você vai ter bateria, vai ser bateria interna, vai ter bateria externa, ela vai ficar totalmente carregada. Como que vai carregar essa bateria? Vai ser via painel solar, que é bastante usado, né? Então, assim, tem tudo isso que a gente tem que cuidar se a gente for trabalhar com IoT, tá? Bom, vamos ver os compromissos. Como vimos, existem compromissos entre capacidade de comunicação, distância e quantidade de dados e o consumo de energia. Quanto maior for a capacidade de comunicação de um dispositivo, maior será seu consumo de energia. Então, assim, quanto mais o componente trabalhar, maior vai ser o consumo de energia. No caso de dispositivos que usam baterias, quanto maior o consumo de energia dos dispositivos, as baterias precisam ser maiores ou vão terminar mais rapidamente, precisando ser recarregados mais frequentemente, né? Lembra que eu falei ali, né, da bateria. Esse compromisso também vale para a unidade de processamento. Quanto maior a capacidade de processamento do hardware, maior o consumo de energia. Então, assim, quanto mais você exigir daquilo, vai ter maior consumo de energia. Isso é normal. É a mesma coisa a gente usar a lógica do carro. Você vai andar numa Ferrari, o consumo do combustível da Ferrari vai ser muito maior do que um Gol, por exemplo, né? Não tem lógica. O motor é melhor, vai ter... Então, assim, ele vai trazer melhorias, mas você precisa andar de Ferrari. Para você ir trabalhar, por exemplo, você precisa andar de Ferrari? Não, um Gol atenderia, entendeu? Então, é isso, tudo isso que a gente tem que trabalhar. Então, se a capacidade de comunicação aumenta, a eficiência de energia diminui, né? O sensor, a diferença aqui de sensor e atuador. Unidades de sensores e atuadores realizam interações com o ambiente que o objeto inteligente está imerso. Os sensores são responsáveis por captar e sentir a informação do ambiente, tais como temperatura, umidade, luz, pressão e presença, e etc. Os atuadores são dispositivos capazes de atuar no ambiente modificando, por exemplo, ligando o motor, aumentando a temperatura, emitindo som, entre outros. Um exemplo é o smartphone, que possui sensores e atuadores. Os sensores de um smartphone podemos citar microfone, a tela sensível ao toque. Sabemos que os sensores captam informações do ambiente. Já atuadores do smartphone são o alto-falante, a tela, pois ela atua no ambiente, né? Então aqui, ó, o sensor ele recebe, né, o sinal elétrico. Então ele recebe a informação. O atuador é o que manda, o sinal elétrico, é o que toma a ação, tá? Então aqui bem tranquilo, né, entre sensor e atuador, né? Então vamos lá. Hardware livre, né? Então assim,
Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre os hardwares que a gente tem, que as pessoas mais trabalham, que usam em laboratório, né, para montar equipamentos, montar testes. Então, por exemplo, aqui, o hardware livre, né, o Raspberry. Eu acho que todo mundo já viu um Raspberry ou ouviu falar, pelo menos, né? Então, o que o Raspberry é? É um computador completo de baixo custo, que possui um microprocessador no lugar do microcontrolador, memória e pinos de entrada e saída. Então, tá vendo aqui, ó, a imagem? Esse maiorzinho é um microprocessador dele. Então, aqui tá as informações, eu gere todas as informações, tá? E ele, mesmo sendo o tamanho de um cartão de crédito, pode ser conectado a um monitor, teclado, mouse, fazer tudo que se pede de um computador comum. Então, assim, ele tem um tamanho, ele é um pouquinho menor até, hoje já existe um pouquinho menor do tamanho do que um cartão de crédito. E ele, desse tamanho, ele consegue fazer as mesmas funções de um computador. Qual que vai ser o problema aqui, né? Ele não consegue, ele não consegue entregar na mesma velocidade. Lembra que quanto maior o processador, quanto maior consumo de energia, etc. Então, assim, ele não consegue entregar na mesma velocidade, ele não consegue entregar da mesma forma que um computador tradicional, mas ele tem as mesmas funções. Dá para acessar a internet tranquilamente, dá para reproduzir vídeo em alta definição, dá para executar jogos, por exemplo, jogos na Nintendo, aqueles jogos mais antigos. Esse computadorzinho desse tamanho, você consegue fazer tudo isso. Esses pinos aqui, você vê aqui em cima, preto, você consegue fazer modificações nele. Então, por exemplo, eu quero conectar ele numa placa. Esse exemplar aqui não tem placa wireless, tem placa Bluetooth. Eu quero conectar uma placa wireless. Então, eu pego uma placa wireless, forma externa, e conecto em algum desses pinos aqui para fazer a conexão. Aí ele vai ser um computador que tem Wi-Fi, por exemplo, né? E assim sucessivamente. Outro exemplo que a gente tem é o Arduino. É uma placa de um circuito com microcontrolador que pode ser usado para a criação de inúmeros projetos eletrônicos de maneira fácil. A placa dispõe de pinos de entrada e saída para conectar-se dispositivos tais como sensores e atuadores. Então, por exemplo, eu quero montar aquele exemplo do poste. Eu posso usar um Arduino. A gente conecta os sensores nele e configura ele aqui. Ó. Quando o sensor dizer que a luz está apagada, tem uma porta de internet ali, né? Você manda esse sinal para a internet, manda esse aviso para a internet em tal lugar. E assim sucessivamente, entendeu? Então, assim, através desses hardwares, a gente consegue trabalhar com os sensores, consegue montar nossos projetos, tá? Por isso que é importante o Raspberry, o Arduino, eles vieram para ajudar muito, né? Então, assim, a gente consegue fazer muita coisa. A gente tem computadores do tamanho de cartões de crédito, né? Então, beleza. O que é software? O software é um conjunto de instruções que controla o funcionamento de um computador. É a parte do computador que não tem peso, não podemos tocar. São os programas e aplicativos que executam no computador, no smartphone, tablet, etc. Então, assim, aqui a gente tem o hardware, né? Então, tem o microcontrolador, né? Aqui tem o microprocessador. E a gente precisa fazer com que eles tomem alguma ação. Como que a gente faz isso? A gente faz através do software. Então, eu crio um software que vai falar assim, ó, eu vou conectar um sensor aqui num dos pinos e quando esse sensor acusar tal coisa, eu preciso que você faça tal coisa. Então, isso é o software, né? Então, você programa a parte física tem que fazer, tá? Então, assim, essa é isso que é o software. Então, assim, existem diferentes linguagens de programação. Algumas de baixo nível, como Assembly ou C, e outras de alto nível, como Java ou Python. Existem linguagens visuais que permitem a programação por blocos, como Scratch e PP Inventor. Então, o que isso quer dizer, né? Existem várias linguagens de programação. Então, por exemplo, para mim aproveitar o máximo desse hardware aqui, né, desses componentes, eu posso programar em C, posso programar de outras formas também, né? O máximo que eu posso aproveitar isso aqui, eu posso programar ele com eu não preciso de muita coisa. Eu crio um software em Python e Assembly, entendeu? Então assim, você precisa juntar o hardware e o software. O hardware é o físico, o que é as peças eletrônicas que ele tem, né? E o software é assim, o que eu faço com isso aqui? O que eu faço com essa memória? O que eu faço com esse meu processador? Tá? Então, é isso que é o software. Então, quando você for criar uma sua aplicação de IoT, né, com objetos inteligentes conectados, você precisa
de objetos, ou seja, projetar e implementar um hardware que será embutido no seu objeto, ou seja, eu preciso de alguma coisa onde vai estar conectado. Programar um software que terá instruções para o seu hardware e a lógica da inteligência dos seus objetos, igual o exemplo dos sensores. Ah, toda vez que o sensor der que está apagado, eu desligo. Eu mando um sinal, eu faço isso, faço aquilo. Eu preciso ter alguma ação, né? E conectados, utilizar arquitetura e modelos de comunicação para implementar a comunicação entre objetos. Então, eu preciso ter a comunicação e transmissão dos dados, tá? Quanto mais inteligente for o objeto que utilizamos nas nossas soluções IoT, mais potentes deverão ser seus processadores. Ou seja, se eu coloco ali um sensor apenas de luminosidade, ele só precisa saber uma função. Então, ele não precisa de um processador muito robusto. Mas a partir do momento que eu tenho ali um sensor de luminosidade, um de umidade, um sensor de temperatura, e assim sucessivamente, então eu preciso de um processamento maior. E lembra, quanto maior o processamento, mais consumo de energia, mais o tamanho da bateria, maior vai ser o peso, maior vai ser o tamanho, maior vai ser o custo, tá? Também temos a possibilidade de fazer processamento na nuvem. Dessa forma, teremos objetos não tão inteligentes assim. Mas se essa função não estiver mais sendo executada no nosso objeto inteligente, onde elas vão ser executadas? Então, por exemplo, o que eu posso fazer? Posso colocar um sensor, né? Por exemplo, da lâmpada lá, eu coloco um sensor lá, e esse sensor ele manda somente os dados para a nuvem, para algum lugar, né? Na internet. Aí a internet vai receber esses dados e vai tomar uma ação, entendeu? Por isso que ele não vai ser tão inteligente assim, porque ele não vai ficar localmente, mas ele vai estar em algum lugar que vai gerir esses dados e tomar ação por ele, né? O conteúdo passa a ficar disponível na nuvem, ou seja, isso é na internet, né? Podendo ser acessado a partir de qualquer dispositivo a qualquer momento. A computação em nuvem consiste em repassar tarefas de um computador local para uma estrutura em outro local. Ou seja, vou ter um computador simples que vai ter só a ação de mandar os dados para algum lugar e executar esses dados. Ele não vai processar, ele não vai pensar para a gente, né? Quem vai processar vai ser na nuvem, vai ser nesse outro servidor, nesse computador que vai ficar na nuvem. No nosso caso, podemos considerar que parte do software que estarão executados no objeto inteligente estará executando em algum servidor conectado à internet, acessível como um serviço web. Então, igual eu falei, a gente pega, vai ter sensores e nossos componentes, esse sensor vai mandar as informações para um microcomputador, um microcontrolador, e esse microcontrolador vai mandar para a internet. E quem vai executar a ação vai ser ele. E quem vai falar assim, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, são eles. Por exemplo, é, o exemplo lá da coleta de lixo. Eu vou ter, eu vou ter lá um microcontrolador, vai falar assim, ó, quando eu atingir o nível 5, eu vou acender o painel. Se eu tenho isso localmente, meu microprocessador vai entender. Meu sensor atingiu aqui o nível 5. O que eu faço? Aí meu microcomputador fala assim, acende no painel que você está cheia. Beleza, aí ele acende. Quando estiver na nuvem, ele vai dar a mensagem: Ô, o sensor está falando aqui, ó, atingiu o nível 5. O que eu faço? Manda a informação para a nuvem vai falar: Ó, quando atingir o nível 5, fala que você está cheia. Aí ela responde de volta: Ó, fala que você está cheia aí. Entendeu? Então é essa a diferença do processamento em nuvem e local, tá? Então existe essa possibilidade também. Isso daqui, o pessoal vai usar isso daqui quando tiver em grande quantidade, em casos muito específicos, tá? Por padrão, o correto é ter microsensores, microprocessadores, todos localmente, tá? Ele vai ver a ação e tomar essa ação. Ele pode receber informação de forma externa, mas a ação, o legal é sempre ele tomar a ação ali no momento, né? Então, assim, objetos inteligentes miniaturizados e sem fios. Então, várias aplicações de internet das coisas que prevêem o uso de dispositivos que precisam ser leves, pequenos e sem fios. Para que eles não tenham fios, é necessário que a alimentação do objeto seja feita por baterias ou por algum padrão de comunicação sem fios. Então, como a gente viu na aula de hardware, né, existe um compromisso entre a capacidade de comunicação, distância e quantidade de dados e consumo de energia. Então, quanto maior a capacidade, mais a eficiência energética diminui. Então, quanto mais eu quero, enquanto melhor, menos consumo de energia. Então, por isso, para dispositivos miniaturizados e com bateria, é desejável utilizar um padrão de comunicação para curtas de distância e combate a latência de transmissão. Aí aqui está falando o exemplo Bluetooth. Nesse caso, o BLE, né,
outros padrões funcionam bem, mas eles têm um porém, eles não se conectam à internet. Então, qual é uma coisa do Bluetooth? Ele funciona muito bem, consumo de bateria é baixíssimo, mas ele não conecta à internet, tá? Então, por isso a possibilidade do uso desse tipo de tecnologia de curto alcance, o objeto inteligente pode utilizar em gate. Então, assim, aqui, ó, o Bluetooth ele não tem acesso à internet. O que você tem que fazer? Você vai conectar ele e vai ter uma centralzinha dentro do seu range de comunicação e ele vai lá falar, ó, eu recebi essa informação. Aí essa informação vai usar um outro gateway que vai para a internet. Aqui a gente vai ver um exemplo, né? O gateway é uma palavra da língua inglesa que significa portal, ou seja, você recebe a informação aqui, né, do Blizz, Zigbee, do Bluetooth, né, que tem consumo baixo de energia. Aí você manda essas informações para um gateway e esse gateway usa o Wi-Fi, o 3G, o cabo de internet ou o cabo de internet para as informações via internet, entendeu? Então assim, você pode ter vários sensores conectados, por exemplo, na agropecuária. O cara tem lá 50 sensores. Todos eles podem estar conectados somente em um gateway. E esse gateway vai fazer essa conexão com a internet, tá? Então é isso que funciona o gateway, então. Ele funciona como uma ponte para mandar essas informações para algum lugar, tá? Aqui, ó, também é possível conectar múltiplas coisas em um mesmo gateway, que eu falei, né? Então aqui tem um exemplo do relógio inteligente, né? Que ele vai estar conectado no seu celular via Bluetooth e seu celular vai mandar as informações para a internet. Então, tornozeleira inteligente com sensor de movimento, frequência cardíaca respiratória, óculos inteligente com câmera. Então, todas essas informações vão estar todas conectadas no seu celular. Então, no caso, o seu celular vai ser o gateway. E o que ele vai fazer? Vai mandar essas informações para a internet, né? Então, essa é a ideia de ter um gateway, uma ponte no meio. Então, por exemplo, eu não quero ter eu quero ter o que eu preciso de sensor é desse tamanhinho, né? Bem pequenininho. Mas se eu for colocar aqui, ou colocar ter conexão com a internet dele, ele vai ficar desse tamanho. O que, que eu faço? Ah, cria sensores, vários, né? Coloca um monte pequenininho, arruma um gateway grande e esse gateway faz essa conexão com a internet para você receber os dados, tá? Então existe essa possibilidade. Bom, vamos voltar um pouquinho aqui das cidades inteligentes. Então, em uma cidade inteligente, estima-se que pode existir uma grande quantidade de coisas conectadas, incluindo medidores de consumo de água, luz e gás, lixeiras e postos de luz inteligentes, vagas de estacionamento conectados. Então, hoje a gente vai, os principais shoppings já tem ali sensores, né, nas vagas para falar onde está livre, onde não está, né? Então, assim, existem ainda algumas aplicações nas quais há amplas áreas cobertas com dispositivos de sensoriamento, como na agricultura, por exemplo. Esses dispositivos de sensoriamento podem estar medindo o nível de nutrientes e umidade do solo, por exemplo. Neste caso, para minimizar a necessidade de comunicação de longa distância, os dispositivos podem repassar suas medidas de um para o outro, até chegar a um gateway, né? Então, aqui que a gente, igual a gente vê o exemplo. Tem sensores aqui conectados, vários sensorzinhos, manda para o gateway manda para a internet, na internet ele manda para os usuários, manda para o servidor e ele faz todo o trabalho, né? Então, assim, esses são essa rede de sensores, igual eu falei. Você pode ter vários sensores conectados entre eles que vão mandar as informações para algum lugar, né? Então, aqui, as cidades inteligentes. Então, todas essas coisas precisam ser conectadas e uma parte delas não possui fonte de energia elétrica. Para viabilizar as aplicações de internet das coisas, há um esforço para o desenvolvimento de uma rede de comunicação de baixa potência para cobrir a área de uma cidade. Essas redes de comunicação de baixa potência estão sendo construídas utilizando gateways compartilhados. Uma variedade de coisas inteligentes pode se conectar ao mesmo gate que fará a ponte dela com a internet. Então, aqui a gente está falando assim, como a gente já viu, existem vários sensores conectados e eles não têm acesso à internet. Então a gente vai precisar de um gateway. E várias empresas estão trabalhando com o gateway, né, criando o gateway. Então, uma das mais famosas que vem crescendo, que cresce cada vez mais, é a rede LoRa. Então, acho que todo mundo já ouviu falar, ou se não ouviu falar, pesquisa um pouquinho sobre o que é uma rede LoRa. Mas a lógica da LoRa é isso, ela está muito alinhada com o IoT. O que é a rede LoRa? A LoRa é um padrão de comunicação de baixa capacidade de transmissão, mas de longo alcance e baixo consumo de energia, né? Então, assim, se eu preciso ter vários sensores conectados, que eu não vou ter muitos dados para mandar,
e eu preciso ter essa transmissão longo alcance. Um exemplo, eu tenho uma filial de caminhões no Rio Grande do Sul e tenho outra filial em Mato Grosso. E eu preciso fazer eu preciso saber as informações dos meus caminhões. Eu preciso saber onde eles estão, qual a velocidade, etc. O que eu faço? Coloco sensores nos caminhões, coloco sensores em pontos estratégicos, então esses sensores vão coletando os dados. Toda vez, além dos sensores nos caminhões, eu posso instalar gateways no caminhão, nos caminhões também. E eles vão coletando os dados. Toda vez que eu passar ali, o gateway vai falar assim: opa, tem um gateway aqui, eu preciso transmitir esses dados. E ele vai pegar no meio da estrada, vai transmitir esses dados do gateway para algum lugar, para a internet, no caso, para algum servidor. Entendeu? Então, assim, eu consigo fazer um mapeamento de dois estados longes, mas porque como eu tenho vários caminhões, vários sensores espalhados no meio do caminho, eu consigo ter mapeado toda essa comunicação, saber todas essas informações. Então a rede LoRa é basicamente dessa forma. Então eu consigo conectar várias regiões, vários tamanhos, vários locais, por causa que a transmissão de dados é baixa, mas o alcance é maior. Eu não preciso pôr a cada 1 quilômetro um sensor ali. Não, eu posso colocar a cada 100, 200, 500 quilômetros, entendeu? E assim sucessivamente. Então, assim, tem o LTE-MTC, é uma especialização do padrão LTE, ou seja, do 4G, né? Focado no baixo consumo de energia. Tem o NB-IoT, que é similar aos anteriores, mas com foco em ambientes internos, casas, prédios. Então, assim, você tem já alguns padrões de comunicação, já que você pode trabalhar, né? Você não precisa criar do zero. A gente pode usar sensores LoRa, gateways LoRa para a gente trabalhar, e assim sucessivamente. Esse tipo de rede é um exemplo real de utilização de gateways com múltiplas coisas conectadas, entendeu? Eu deixo, por exemplo, esse exemplo no caminhão. Ao invés de eu ter gateways no caminhão, eu posso deixar um gateway só. Um ali no meio do caminho. Então, ali no meio do caminho, toda vez que o caminhão passar, ele vai receber as informações, vai pegar esse gateway, as informações vai mandar para esse gateway vai mandar para a central. Ó, o caminhão X passou na hora que era para ele passar. Entendeu? Então, tudo depende da área de cobertura que você quer receber as informações. Então aqui ó, existe ainda uma estratégia de conectividade, que eu até falei, que utiliza gateways móveis. Então nessa estratégia, os dados dos sensores são agregados em vários servidores, né? Ou seja, vários sensorizinhos, e um gate móvel é utilizado para coletar os dados desses servidores. O gate móvel pode ser carregado por qualquer meio, pode ser veículos, animais, pessoas, robôs, etc. Então, outro exemplo, na agropecuária, o que o pessoal faz? Uh, por exemplo, a Coamo, Cofamar. Eles têm eles têm fazendas, plantações no estado do Paraná inteiro. Aí, assim, pô, ele vai ter que subir uma torre com uma antena, com informação para mandar esses dados? Não. Da mesma forma que eles têm fazendas, plantações no estado do Paraná inteiro, eles também têm caminhões que enchem essas fazendas, que colhem esses itens, né? E fazem o caminho, tem carro que só anda todos para as filiais, etc. O que eles fazem? Eles conseguem mapear com sensores, colocar sensores no caminho inteiro, né, em todas as fazendas, e quando o caminhão da Coamo passa, esse sensor vai mandar essa informação para o caminhão, que está o gateway lá, e esse caminhão vai mandar as informações para a central. Então, por exemplo, está lá em Curitiba, aí o caminhão vai vir para Londrina. Ó, aqui em Curitiba está tantos graus com tanta umidade, blá. Beleza, aí a Coamo, opa, em Curitiba está tantos graus, tá lá. Vamos mandar alguma informação lá, vamos mandar alguém lá para mudar, para fazer alguma coisa. Beleza. Aí ele vai subindo, vai passando as cidades. Aí tem Ponta Grossa. O caminhão falou: ó, aqui em Ponta Grossa está com tantos graus, tanta umidade. Aqui a lavoura está recebendo essa informação aqui que a lavoura ela está muito quente. Tem que fazer alguma coisa. Então, assim, você consegue mapear tudo isso daí através de um gateway móvel com vários sensores espalhados, tá? Então, isso daí é bem interessante. Então, assim, de acordo com especialistas, até 2020, agora já está em 2022, né? O mundo contará com 26 bilhões de dispositivos conectados. Então, assim, a tendência, eu acredito que já tem aumentado esse número muito, né? Se duvidar, já até dobrou.
né? É só, por exemplo, o nosso relógio, smartwatch, fone de ouvido, tem muita coisa, né? Então, assim, as cidades conectadas já estão se tornando uma realidade. Então, já existem cidades, inclusive no Brasil, que estão criando cidades, né, conectadas, colocando sensores para ver como que funciona, o que que isso ia trazer de melhoria para elas, né? E para entender se isso é viável ou não. A verdade é que só tende a crescer, só tende a ganhar corpo. É uma coisa assim que eu não sei se para o uso doméstico vai ser tão rápido igual o uso empresarial, porque assim, no ramo empresarial, como eu falei, você não precisa mais, você colocando sensores lá em algum lugar distante, você não precisa ir lá toda vez, gastar combustível, gastar pessoa para ir lá só para ver alguma coisa. Com apenas um sensor, com apenas um microprocessador ali para mandar os dados para você, você já tem, faz tudo isso remotamente. E você fazendo remotamente, você consegue atender 5 fazendas, exemplo, né, na agropecuária, 5 fazendas ao invés de uma só. O tempo que você passar, perder para você ir lá, voltar, você já viu 5 coisas. É a mesma coisa as escolas e universidades com aulas EAD. Um professor pode dar aula para 1.000, 5.000 alunos, mas você tendo aula presencial, é umas 30, 50, 100 pessoas, né? Então, assim, a dimensão é enorme. Então, assim, a IoT ele vem crescendo, tende a crescer mais. Eu acho que o uso doméstico vai penar um pouquinho mais, mas no uso empresarial só tende a crescer, só tende a aumentar cada vez mais, né? É, é o futuro, né? Digamos assim. Então, pessoal, e qual é a opinião de vocês sobre a internet das coisas? É uma tecnologia que vem agregar ou é comodismo, né? É algo que vai dar certo? Então, assim, a gente tem que refletir sobre isso daí. Eu, na minha humilde opinião, é algo que, se você trazer, conseguir ter motivos para usar, você consegue ter um ganho muito grande, né? Você consegue ter um ganho muito grande para o seu negócio e para todos nós, né? É igual eu falei, é o tempo, né? Se a gente consegue economizar nosso tempo, é a única coisa que não volta. A gente passou o tempo, perdeu, né? É a única coisa que não volta ali. Então, bom, pessoal, é isso que eu tinha para apresentar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se surgir alguma dúvida, esses são o meu contato. E nos vemos até a próxima.